Você nunca vai acreditar no que realmente aconteceu por trás do poder dos Templários. Por séculos, a história oficial tentou esconder segredos sombrios sobre riqueza, traição e conspirações que mudaram os rumos da Idade Média. Poucos sabem que esses monges guerreiros, exaltados como defensores da fé, podem ter descoberto algo tão perturbador em Jerusalém que até hoje estudiosos temem revelar a verdade. E o mais impressionante, os próprios reis e papas que juraram protegê-los se voltaram contra eles em um dos episódios mais sangrentos e misteriosos da história. O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar tudo o que você já ouviu sobre a lenda templária. E você precisa assistir até o fim, porque os últimos segredos revelados são simplesmente chocantes. No ano de 1119, enquanto a poeira das primeiras cruzadas ainda pairava sobre Jerusalém, 9 cavaleiros franceses se uniram em um pacto de pobreza, castidade e obediência. Liderados por Hugo de Payens, eles juraram proteger os peregrinos cristãos que arriscavam a vida a caminho da Terra Santa. O gesto parecia humilde, mas o destino reservava a eles algo muito maior. Instalados no Monte do Templo, exatamente no local onde outrora se erguera o Templo de Salomão, ganharam o nome de Cavaleiros Templários. O que começou como um pequeno grupo de homens devotos, logo se transformou em uma organização de alcance global, que redefiniu a política, a economia e até mesmo a espiritualidade do mundo medieval. A aura de santidade em torno desses cavaleiros atraía doações de nobres e reis. Castelos, terras e fortunas eram entregues sem questionamento, e assim nascia uma rede de poder inédita na Idade Média. Em pouco tempo, os templários se tornaram mais que guardiões de peregrinos. Eram banqueiros, diplomatas, construtores de fortalezas e estrategistas militares. Mas por trás das cerimônias religiosas e dos mantos brancos com a cruz vermelha, surgia algo mais obscuro. Segredos que não eram compartilhados nem mesmo com o clero. Alianças silenciosas que transcendiam fronteiras religiosas e descobertas misteriosas feitas nos subterrâneos de Jerusalém. Esse início aparentemente puro pode ter sido apenas a cortina de fumaça para um projeto muito mais ambicioso. O controle não apenas das rotas da Terra Santa, mas do próprio destino do Ocidente. Durante quase uma década, os templários permaneceram discretos, quase invisíveis nos registros da época. Enquanto o mundo acreditava que protegiam peregrinos, poucos questionaram o que realmente faziam nas profundezas do Monte do Templo. O período de silêncio entre 1119 e 1129 tornou-se um dos maiores enigmas da história. Muitos acreditam que esses 9 cavaleiros não estavam apenas guardando rotas, mas escavando sob as ruínas do antigo Templo de Salomão, em busca de relíquias perdidas, artefatos sagrados ou documentos que poderiam abalar os alicerces do cristianismo. Alguns historiadores sugerem que encontraram tesouros inimagináveis, como a Arca da Aliança ou manuscritos que contradiziam a versão oficial da Igreja. Outros defendem que os templários estabeleceram ali uma rede de inteligência secreta, coletando informações que lhes dariam vantagem por séculos. O fato é que, quando emergiram desse período misterioso, não eram mais uma ordem obscura. Tinham conhecimento, recursos e influência para moldar o destino da Europa. O Concílio de Troyes, em 1129, legitimou a ordem, transformando-a em uma força reconhecida pelo papado. Era o início da ascensão meteórica que faria dos templários não apenas soldados da fé, mas senhores de um império de segredos, ouro e poder. Com a legitimidade conquistada no Concílio de Troia, em 1129, a Ordem dos Templários deixou de ser apenas um grupo de monges guerreiros e tornou-se uma instituição abençoada pela Igreja, respaldada pelo próprio São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais influentes da cristandade medieval. Esse apoio transformou os templários em heróis de toda a Europa, e logo cavaleiros de diferentes reinos se juntaram às fileiras da ordem, trazendo consigo não apenas espadas afiadas, mas também influência política e vastas propriedades. As doações começaram a se multiplicar. Reis concediam terras inteiras, nobres ofereciam castelos, mercadores deixavam legados e até mesmo camponeses doavam pequenas porções de colheita em busca da proteção espiritual dos monges guerreiros. O resultado foi um crescimento vertiginoso. Em poucas décadas, os templários eram donos de extensos territórios que se estendiam de Portugal até a Síria. Possuíam fortalezas inexpugnáveis e formavam um exército disciplinado que rivalizava com o de qualquer monarca europeu. No Oriente, sua reputação era ainda mais impressionante. As fortalezas de Safed, Tortosa e tantas outras não eram apenas bastiões militares, mas verdadeiros centros de poder, onde se misturavam cultura, comércio e diplomacia. Os templários aprenderam com o mundo islâmico técnicas de arquitetura, sistemas de irrigação, línguas e até mesmo conhecimentos científicos que a Europa medieval desconhecia. Essa fusão de fé,
pragmatismo e aprendizado, deu à ordem uma vantagem incomparável. O que se via não era mais apenas uma congregação religiosa, mas um império emergente, armado com a bênção da igreja e alimentado pelo ouro de toda a Europa. Enquanto suas espadas brilhavam nas cruzadas, a verdadeira força dos templários era forjada em outro campo, o das finanças. Foi a Ordem quem criou o primeiro sistema bancário internacional da história, revolucionando o modo como reis, nobres e peregrinos lidavam com dinheiro. A lógica era simples e genial. Em vez de viajar com sacos de ouro vulneráveis a ladrões, os viajantes poderiam depositar seus fundos em uma preceptoria templária na Europa e retirar o equivalente em Jerusalém através de uma carta de crédito cifrada. Esse sistema, protegido por códigos secretos e uma rede de comunicação veloz, expandiu-se rapidamente. Reis passaram a tomar empréstimos com os templários, papas utilizaram seus serviços para transferir recursos entre reinos e até mercadores confiaram suas fortunas à ordem. O Templo de Paris tornou-se o verdadeiro coração financeiro da Europa, com cofres subterrâneos que guardavam riquezas imensas e documentos que regulavam transações por todo o continente. Em pouco tempo, os templários não eram apenas guerreiros, mas credores de monarcas, financiadores de expedições e guardiões de segredos econômicos que iam muito além da compreensão de seus contemporâneos. A Igreja, que oficialmente proibia a cobrança de juros, fechava os olhos diante do sistema complexo que os templários criaram porque sabia que dependia deles. A Ordem havia se transformado em algo inédito, uma potência que controlava não só a guerra, mas também o fluxo do dinheiro. Era uma combinação perigosa e que despertaria a inveja e o temor de reis que, em breve, se voltariam contra eles. Com a ascensão e a riqueza, os templários passaram a cultivar um dos aspectos que mais fascinam e assustam até hoje: o segredo. A Ordem desenvolveu rituais de iniciação envoltos em mistério, cerimônias conduzidas a portas fechadas e códigos de conduta que só eram revelados aos mais leais. Novos membros eram submetidos a juramentos de obediência absoluta e práticas estranhas para uma ordem cristã ortodoxa, como beijos rituais, provas de silêncio e ritos simbólicos que muitos interpretariam depois como heréticos. O sigilo era tão rígido que qualquer cavaleiro que ousasse revelar os segredos internos enfrentava punições severas que iam desde o exílio até a própria morte. A aura de mistério não parava nos rituais. Os templários colecionavam manuscritos raros, textos islâmicos, judaicos e possivelmente gnósticos, que desafiavam a versão oficial da Igreja sobre Cristo e a fé cristã. Há relatos de que durante suas escavações em Jerusalém encontraram relíquias sagradas, talvez até a Arca da Aliança ou documentos capazes de abalar o cristianismo. Sua arquitetura também refletia esse lado oculto. Igrejas octogonais, templos circulares e símbolos enigmáticos gravados em pedras, como se cada edificação fosse uma mensagem codificada. Essa combinação de segredo, poder e conhecimento alimentou rumores de práticas sombrias. Séculos depois, acusadores afirmariam que os templários adoravam uma cabeça barbuda chamada Baphomet e que cultuavam rituais blasfemos. Verdade ou invenção, o fato é que a Ordem construiu um muro invisível de mistério em torno de si mesma, que os tornava tanto venerados quanto temidos. O segredo era sua maior arma, mas também a semente da suspeita que acabaria por condená-los. O ano de 1187 foi o ponto de virada para os templários. Jerusalém, o coração da fé cristã no Oriente, caiu diante das forças de Saladino, o grande líder muçulmano que unificou o mundo islâmico. A Batalha de Hattin havia dizimado os exércitos cruzados e, com a perda da cidade sagrada, a missão original dos templários, proteger os locais santos e os peregrinos, simplesmente deixou de existir. Embora ainda mantivessem fortalezas poderosas em regiões costeiras como Acre, seu prestígio jamais seria o mesmo. Para sobreviver, a Ordem adaptou-se. Transferiram sua base para Chipre e reforçaram operações na Europa. Mas a imagem de defensores da Terra Santa havia sido arruinada. Ao mesmo tempo, começaram a exibir sinais de isolamento e arrogância. Sua independência, garantida diretamente pelo Papa, os colocava acima de autoridades locais, o que despertava ressentimento em reis e nobres. Cada vez mais ricos e poderosos, passaram a ser vistos como um estado dentro de outros estados, uma força que ninguém conseguia controlar. O declínio militar se somou ao crescimento econômico e político, criando uma contradição fatal. Os templários já não eram indispensáveis na guerra, mas eram insuportavelmente influentes na paz. Isso os transformou em alvo perfeito para governantes endividados e inseguros. A partir daí, começou a contagem regressiva para sua destruição, e o rei Felipe IV da França seria o homem disposto a puxar o gatilho. Felipe IV da França, conhecido como o Belo, era um monarca ambicioso, mas atormentado por um problema crônico: a falta de dinheiro.
Suas guerras intermináveis contra a Inglaterra e os constantes conflitos internos haviam drenado os cofres da coroa. Para sustentar seu reinado, Felipe recorreu repetidas vezes aos templários, que não apenas emprestavam somas colossais, mas também guardavam as finanças reais em seus cofres de Paris. Aos poucos, a dívida francesa com a ordem se tornou insustentável. Para o rei, os templários deixaram de ser aliados para se tornar uma ameaça. Mais do que credores, eram um poder paralelo dentro do próprio território francês. Possuíam fortalezas, vastas terras e uma rede de lealdade que respondia diretamente ao grão-mestre e ao papa, não ao trono francês. Para Felipe, isso era intolerável. Decidido a destruir a ordem e confiscar sua riqueza, ele arquitetou uma conspiração que misturava política, traição e manipulação religiosa. Primeiro, garantiu a eleição de Clemente V, um papa francês submisso à sua influência. Em seguida, reuniu acusações contra os templários, heresia, corrupção, idolatria e práticas obscuras que facilmente inflamavam a imaginação popular. Essas acusações, muitas delas inventadas, seriam a arma perfeita. Felipe preparou tudo com frieza e precisão, organizando uma operação que exigia sigilo absoluto e execução simultânea em todo o reino. Os templários, que por tanto tempo haviam vivido confiando em seus privilégios e imunidades, não imaginavam que o golpe já estava sendo tramado nas sombras. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, a França despertou para um espetáculo de traição e sangue. Em uma operação militar coordenada em todo o país, agentes do rei invadiram propriedades templárias e prenderam centenas de membros da ordem. O dia, que caiu em uma sexta-feira, se tornaria para sempre sinônimo de azar e tragédia, a origem da superstição que ecoa até hoje. As acusações eram tão graves quanto escandalosas: rituais satânicos, adoração de ídolos, práticas sexuais proibidas, blasfêmia contra Cristo. Sob tortura, muitos templários confessaram crimes impossíveis de verificar, e as confissões forçadas foram usadas como prova de uma suposta heresia. Entre os presos estava Jacques de Molay, o último grão-mestre, capturado em Paris. A cena era clara. Um rei endividado havia declarado guerra contra seus próprios banqueiros. O mais intrigante, no entanto, foi o que não se encontrou. Apesar da operação relâmpago e da surpresa total, os tesouros templários simplesmente haviam desaparecido. Os cofres estavam vazios, os documentos secretos sumiram, e não havia sinal do ouro que por séculos sustentara a ordem. Isso alimentou ainda mais os mistérios. Os templários teriam sido avisados com antecedência? Para onde teria ido a fortuna que sustentava um império militar e financeiro? Essas perguntas, sem resposta até hoje, transformaram a queda da ordem em uma lenda tão poderosa quanto sua ascensão. O processo contra os templários se arrastou por 7 longos anos, transformando-se em um dos julgamentos mais controversos da história medieval. Pressionado pelo rei Felipe IV, o Papa Clemente V inicialmente hesitou, mas acabou cedendo, abrindo comissões de investigação por toda a Europa. Em alguns países, como Inglaterra e Alemanha, pouco ou nada foi encontrado contra a ordem. Mas na França, onde o braço do rei era mais pesado, a tortura e a coerção arrancaram confissões sangrentas de templários que imploravam pelo fim das dores. Jacques de Molay, o último grão-mestre, resistiu durante anos na prisão. Em um primeiro momento, para tentar salvar seus irmãos de armas, admitiu parcialmente as acusações. Mas, em 18 de março de 1314, ao ser levado à fogueira numa pequena ilha no Sena, recuou publicamente de tudo o que havia confessado. Com a voz firme diante das chamas, proclamou a inocência dos templários e lançou uma maldição contra seus perseguidores: que o Papa Clemente V e o rei Felipe IV comparecessem com ele diante do tribunal divino em até 1 ano. O que se seguiu pareceu confirmar a maldição. Clemente V morreu apenas 1 mês depois, em abril de 1314, vítima de doença súbita. Felipe IV caiu morto em novembro do mesmo ano, após um misterioso colapso. Para muitos contemporâneos não havia dúvidas. Molay havia levado consigo a verdade e invocado forças sobrenaturais que puniram seus algozes. Assim, a morte do grão-mestre não encerrou apenas uma ordem, mas inaugurou séculos de lendas, conspirações e mistérios que jamais seriam resolvidos. O mistério mais duradouro da queda templária talvez seja o destino de suas riquezas colossais. Durante séculos, a ordem acumulou ouro, prata, joias, terras e relíquias sagradas. Porém, quando as propriedades foram invadidas em 1307, nada disso foi encontrado. Cofres estavam vazios, documentos desapareceram e navios templários haviam zarpado dos portos franceses dias antes da grande prisão. Isso abriu espaço para teorias que atravessaram os séculos. Alguns acreditam que parte do tesouro foi enviada secretamente à Escócia, onde Robert de Bruce, excomungado pelo Papa, teria oferecido refúgio aos cavaleiros fugitivos.
Lendas escocesas narram que cavaleiros misteriosos surgiram para ajudar os escoceses a derrotar os ingleses na Batalha de Bannockburn, em 1314. Coincidência demais para ser ignorada. Outros sustentam que, em Portugal, os templários apenas trocaram de nome, tornando-se a Ordem de Cristo, que mais tarde financiaria as grandes navegações, incluindo as viagens de Vasco da Gama e até mesmo a expedição de Cristóvão Colombo, cujas velas traziam a cruz templária. Há ainda quem acredite que parte do tesouro foi fragmentada e escondida em diferentes países, mantida em segredo por gerações de monges guerreiros que sobreviveram à perseguição. Seja qual for a verdade, o fato é que o ouro dos templários nunca foi encontrado. Essa ausência palpável, esse vazio inexplicável, tornou-se um símbolo. O poder deles não estava apenas nas armas ou na riqueza, mas no mistério que continuava a se multiplicar mesmo após sua destruição oficial. A destruição oficial da Ordem dos Templários não apagou sua marca na história. Pelo contrário, seu legado floresceu nas sombras. Nos séculos seguintes, diversas sociedades secretas reivindicaram descendência direta dos Cavaleiros do Templo. A mais famosa entre elas é a maçonaria, que incorporou símbolos, rituais e narrativas templárias em seus graus mais elevados. O rito escocês, por exemplo, dedica etapas inteiras à memória templária, mantendo viva a imagem dos monges guerreiros como guardiões de um conhecimento proibido. Na Alemanha do século XVII, surgiu a Ordem Estrita dos Templários, que atraía membros da nobreza e alegava possuir documentos e relíquias originais da Ordem destruída. Muitos acreditavam que parte do tesouro perdido ainda circulava em círculos restritos, mantido longe dos olhos da igreja e dos reis. Essa herança secreta também ecoava na literatura, como no épico Parsifal, que descrevia cavaleiros guardiões do Santo Graal em um castelo inacessível, lembrando demais os relatos templários para ser apenas coincidência. A influência templária não se limitou às sociedades iniciáticas. Filósofos, alquimistas e ocultistas europeus resgataram símbolos e histórias da ordem para compor seus próprios sistemas de crença. A lenda do Santo Graal, por exemplo, passou a ser associada diretamente aos templários, como se eles fossem os últimos guardiões de um segredo espiritual capaz de mudar o destino da humanidade. Assim, a memória dos templários atravessou séculos, não como guerreiros derrotados, mas como arquétipos de mistério, poder e resistência. Se o fim da ordem marcou a queda de um império medieval, também inaugurou uma era de mitos que perduram até hoje. Literatura, cinema e jogos eletrônicos transformaram os templários em personagens centrais de narrativas de mistério e conspiração. Filmes como O Código da Vinci e Indiana Jones e A Última Cruzada exploram a ideia de que os cavaleiros guardavam segredos sobre Jesus, o Santo Graal ou a verdadeira origem do cristianismo. Jogos como Assassin's Creed criaram universos inteiros em torno de uma ordem templária secreta que manipula a história por trás das cortinas. Teorias modernas afirmam que os templários descobriram documentos ou relíquias que contradiziam os dogmas da igreja. Alguns defendem que encontraram provas de que Jesus sobreviveu à crucificação. Outros, que possuíam a Arca da Aliança ou mesmo tecnologias avançadas herdadas de civilizações antigas. Há quem vá ainda mais longe, conectando os templários a conspirações globais envolvendo banqueiros internacionais, governos modernos e até influências extraterrestres. Independentemente de onde esteja a verdade, o fato é que a Ordem, dissolvida em 1312, nunca deixou de existir no imaginário popular. Eles se tornaram um símbolo eterno de mistério e poder oculto, representando a ideia de que forças secretas moldam o curso da humanidade longe dos olhos comuns. O que começou com 9 cavaleiros em Jerusalém se transformou em um mito indestrutível que continua a inspirar teorias, fascínio e temor em cada nova geração. Além de guerreiros e banqueiros, os templários foram colecionadores de saberes que a Europa havia perdido durante a Idade Média. Seus contatos com o mundo islâmico os expuseram a textos de astronomia, matemática, medicina e alquimia que estavam fora do alcance do Ocidente cristão. Nas bibliotecas secretas da Ordem, havia desde traduções de filósofos gregos até tratados de ciência árabe, manuscritos judaicos e escritos gnósticos que apresentavam interpretações alternativas da fé cristã. Seus castelos e capelas refletiam esse conhecimento oculto. Arquiteturas octogonais, proporções baseadas na geometria sagrada e símbolos esotéricos transformavam suas construções em verdadeiros livros de pedra, carregados de significados invisíveis ao homem comum. Alguns relatos falam até de laboratórios alquímicos encontrados em fortalezas templárias, com equipamentos avançados para destilação, metalurgia e experimentos químicos que antecipavam a ciência moderna.
Mas o aspecto mais perturbador eram os textos herméticos e cabalísticos guardados em segredo, que tratavam da pedra filosofal, da vida eterna e de poderes espirituais inacessíveis ao restante da cristandade. Para muitos estudiosos, essa mistura de fé, ciência e esoterismo era o que tornava os templários tão temidos. Não apenas dominavam a guerra e as finanças, mas também controlavam um conhecimento que poderia redefinir a própria visão de mundo. Se Filipe o Belo foi o executor da queda templária, o papado foi o cúmplice silencioso. Clemente V, colocado no trono pontifício sob influência francesa, enfrentava um dilema impossível: proteger a ordem que havia servido à Igreja por 2 séculos ou ceder às pressões do rei mais poderoso da cristandade. Publicamente, o Papa apoiou a investigação, mas há indícios de que em segredo facilitou a fuga de alguns cavaleiros e até a transferência de riquezas para locais seguros. Documentos desaparecidos dos arquivos do Vaticano até hoje alimentam teorias de que parte da destruição dos templários foi, na verdade, uma encenação para redistribuir seu poder. A relação da ordem com papas anteriores também já havia se deteriorado. Bonifácio VIII tentou restringir a autonomia templária e morreu em circunstâncias suspeitas. Seu sucessor, Bento XI, sobreviveu apenas 8 meses no trono antes de morrer misteriosamente. Para alguns, os templários estavam por trás dessas mortes. Para outros, foram vítimas de uma conspiração maior que envolveu o Vaticano e a monarquia francesa. Seja como for, a dissolução oficial da ordem em 1312 pela bula Vox in Excelso não eliminou o mistério, apenas o transferiu para as sombras. Passados séculos desde a sua destruição, os templários continuam a desafiar a história. Foram monges e guerreiros, mas também banqueiros, diplomatas, alquimistas e talvez guardiões de segredos que jamais vieram à luz. Nenhuma outra ordem medieval conseguiu transcender tanto o tempo a ponto de se tornar um mito indestrutível. O que realmente encontraram nos subterrâneos do Templo de Salomão? Para onde foi o ouro que desapareceu na madrugada de 1307? Teriam possuído o Santo Graal, a Arca da Aliança, ou documentos que poderiam reescrever a fé cristã? Ou sua maior conquista foi simplesmente se tornarem eternos através do mistério? A verdade é que ninguém sabe. Mas é justamente essa ausência de respostas que mantém os templários vivos no imaginário coletivo. Sua lenda prova que o poder não está apenas em exércitos ou riquezas, mas na capacidade de inspirar tanto lealdade quanto medo, de se tornar um símbolo que atravessa gerações. E enquanto houver alguém fascinado pelo desconhecido, os templários jamais desaparecerão. E assim termina a jornada pelos segredos mortais dos templários. Uma ordem que nasceu em nome da fé, mas acabou mergulhada em poder, mistério e tragédia. Do auge das cruzadas até a fogueira que consumiu Jacques de Molay, sua história é marcada por lealdades quebradas, conspirações de reis e papas, e por um tesouro que até hoje permanece desaparecido. Se você chegou até aqui, já percebeu que os templários não foram apenas guerreiros, mas arquitetos de um mito que resiste ao tempo. E talvez, justamente porque nunca teremos todas as respostas, eles continuam vivos na nossa imaginação. Gostou deste mergulho no passado sombrio da Idade Média? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos do Curiosidade Insana. Compartilhe este vídeo com seus amigos e venha debater nos comentários. Qual você acha que foi o verdadeiro segredo dos templários? E será que ele ainda está escondido em algum lugar? Não saia ainda. Nos cards finais você vai encontrar outros vídeos repletos de mistérios históricos que certamente vão prender sua atenção.